Aí eu estava falando com o Luiz, eu fico muito nervosa, eu esqueço a letra das músicas. Aí, eu não acredito, você esquece a letra da música? Você canta a mesma música todo domingo? Aí eu falei, te desafio então a cantar qualquer música lá pra você ver. Você não lembra nem seu nome. E quando o Rafa falou, né, que eu ia pregar, eu pensei no tema. E eu pensei, o tema é meu tema mesmo. Eu amo esses desafios, né, que vêm de Deus. E eu comecei a pensar, olhar para a palavra de Deus e pensar qual personagem bíblico eu poderia falar sobre a capacidade, sobre qual é a sua capacidade. E na mesma hora, assim, eu pensei, meu Deus, eu vou ficar muito nervosa essa semana, vou ter que pensar na mensagem, orar, buscar em Deus. Mas foi assim, na mesma hora, veio na minha cabeça José. E eu comecei a procurar a respeito da vida de José. E para a gente entrar na palavra, eu gostaria de trazer um contexto interessante que eu nunca tinha parado para pensar. José, ele é filho de Jacó, é o 11º filho de Jacó. E é muito interessante pensar que quando Jacó ele foi procurar uma esposa, ele queria Raquel. Rafa, por favor, qualquer coisa, você levanta a mão e fala, corrige. Ele queria Raquel. Mas antes de ele se casar com Raquel, todo mundo sabe da história, ele teve que casar com Lia. Ela teve que entrar na situação. E ele não gostava dela, não amava ela. Casou porque tinha que ser, né? Foi obrigado a casar, foi obrigado. E imagina, queridos, como devia ser o clima dessa família. Todo mundo sabia que ele casou com ela sem querer, obrigado mesmo. Ele não queria, foi forçado. O clima, queridos, deve ter sido no mínimo estranho. Os filhos sabiam que a mãe deles não era amada. Os filhos sabiam que eles não eram filhos da mulher amada. Jacó também tem uma passagem que ele briga pela primogenitura também. E é muito interessante que o Rafa contou isso uns dias e ficou na minha cabeça que ele não roubou, realmente ele não roubou a primogenitura, ele comprou, foi pago. Mas também a gente pode parar para pensar, e isso é algo que toca muito no meu coração. Jacó, querendo ou não, mal ou bem, se aproveitou da fraqueza de Esaú. Ele ganhou ali uma vantagem, ele foi um pouco inescrupuloso, né? Ele foi assim, mal, se aproveitou, astuto, se aproveitou sagaz, se aproveitou da fraqueza do irmão. E todo mundo sabia que o pai era, tipo assim, espertão, ganhou, conquistou um negócio, assim, foi, como é que se fala a palavra? Quando você quer algo a qualquer custo, que ele tinha sido mau caráter naquilo ali. Todo mundo sabia. Aí imagina também o contexto do sogro de Jacó, tipo, Jacó comeu na minha mão, né? Aí todo mundo ria, os filhos, todo mundo, cara, fiz ele casar com as minhas 2 filhas. Vê só como não são inteligentes. E eu acredito assim, que era uma situação meio estranha na família de José. José ele vivia num contexto estranho. E eu não quero te expor, mas assim, você vive a situação de um contexto estranho. Existe predileção de filhos na sua casa? Esse era o contexto de José. Ele era o filho mais amado. Mas eu tenho uma palavra, querido, que você é filho de um pai perfeito. Diz para o seu irmão, você é filho de um pai perfeito. O seu pai não tem filhos prediletos. Aleluia! O nosso pai não tem filhos prediletos, o nosso pai é perfeito. Então, querido, se você acha que tem alguma dificuldade de se comparar a José, você pode ser como José, até mais, porque o seu pai é perfeito. O seu pai é Deus, ele te ama. Você é o preferido. E dentro desse contexto, muito interessante, Jacó amava mais José porque ele era filho da sua mocidade. Não só por isso, vamos ler lá em Gênesis 37, 3 e 4, que é o versículo, os versículos, né, que eu quero trazer como a chave aqui para a nossa mensagem. Todo mundo achou, amém?
É bem fácil, Gênesis 37, 3, 4. Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. José ele tinha recebido do pai, essa túnica. E é uma túnica que a gente pode parar para pensar sobre ela, que se fosse uma túnica de um trabalhador, seria uma túnica de mangas curtas, para não atrapalhar o trabalho braçal, não atrapalhar o cultivo das plantas, para não atrapalhar o cuidar das ovelhas. Mas o de José não. O de José era de mangas compridas. E o que isso significava? Uma túnica de mangas compridas. Significava que José exercia autoridade. Significava que José não era um trabalhador do chão da fábrica. José era o chefe. E aquilo realmente trazia uma diferença, mas que vocês podem prestar atenção no seguinte: José, ele era mais amado porque ele também era íntimo com o pai. Ele recebeu esse revestimento de autoridade porque ele era próximo do pai. E aqui no Gênesis 37, eu não vou ler para a gente poder ser mais rápido, fala que José, ele tomava conta dos outros irmãos, e ele vinha e contava para o pai tudo que aqueles irmãos faziam. E ali ele já exercia aquele papel de autoridade, ele já exercia aquele papel de liderança. Então ele recebeu aquela capa, aquele revestimento do Senhor. Então, queridos, eu quero trazer uma palavra a respeito disso. Muitas das vezes a gente é inseguro sobre o que Deus tem para a nossa vida. A gente não tem certeza sobre aquilo que Deus tem chamado para nós. E nisso se encaixa muito o nosso tema de qual é a sua capacidade. Querido, primeiro, você faça. Primeiro, você esteja próximo do seu pai. Primeiro, seja íntimo do seu pai. Se envolva nos negócios do seu pai. Faça aquilo que o seu pai se interessa. E aí sim, o Senhor, Ele vai te revestir de uma capa. Aleluia. E muitas das vezes, nós às vezes esperamos que primeiro nós recebamos a capa, para depois nós possamos fazer alguma coisa. Mas essa passagem diz que é o contrário. Primeiro você faz, e depois você é revestido. E eu estava pensando sobre isso, e um exemplo muito maravilhoso que nós temos é o nosso pastor Manuel. Ele, alguns domingos de manhã, ele sempre conta, não, porque eu fui diácono, eu fui líder de jovens, eu fui evangelista. Eu falei, gente, ele tem mais anos de evangelista do que de idade. Como assim? Ele foi tudo. E parem para pensar, realmente. Às vezes a gente pensa, mas Deus me chamou para a palavra? Por que eu vou aprender a cantar? Por que eu vou participar do coral? Deus me chamou para a palavra? Por que eu vou participar do evangelismo? Por que eu vou participar da intercessão? E eu estava lembrando sobre a história do pastor Manuel, e quando ele foi designado pelo pastor dele, o pastor Barbosa, para ir para uma igreja lá no Morro do São Carlos, ele encontrou o que, gente? Ele encontrou uma igreja grande, cheio de levitas para louvar. Ele encontrou uma equipe de missões assim, engajada. Não foi, irmão? Amém? A primeira pessoa que o pastor Manuel encontrou quando ele chegou em casa foi um varão de guerra, cheio da palavra, dizendo que estava com ele junto, misturado. Amém? Quase que eu ouvi um amém. A primeira pessoa que o pastor Manuel, a pastora Vera encontraram estava morta, caída no chão. Não tinha ninguém. Ele chegou lá e estava sozinho, para morar num lugar estranho, que ele não conhecia. E muitas das vezes, a gente acha que a gente não precisa servir a Deus, a gente não precisa cantar no coral, não precisa participar do evangelismo. Intercessão, não precisa interceder. E quando Deus quiser te revestir de autoridade, quando Deus quiser te vestir da capa, você vai ter um
um antecedente de serviço a Deus? Você vai abrir o louvor, ministrar a oferta, reger o coral, ser líder de jovens? O que você tem? Quem você é? Muitas vezes, queridos, autoavalie-se nesse momento. O que você tem? Quem você é? Quais os negócios do Pai nos quais você tem se envolvido? Aleluia! Você está preparado para ser revestido dessa capa? Existe um preparo? Você está cuidando das coisas do seu Pai com zelo? Porque muitas vezes a gente tem aquela revelação de Deus, né? A gente quer, não, porque Deus me chamou para ser cantora. Então por que eu vou pregar? E às vezes a capa nunca chega, o revestimento nunca desce, porque a gente não tem se envolvido, a gente não tem ido e esperado que Deus mande sobre nós, né, o poder. E lembrou também do pastor Samuel, na época que ele fez o CD, veio uma oportunidade para ver Lucas, não sei quem lembra da história. Ele podia ter o quê? Não, vou, né? Ele até pensou em ser só baterista, ficar lá no fundo, tal, tudo boa. Mas não. Ele aproveitou uma oportunidade. Ele entrou ali em algo que Deus tinha trazido para ele. E a partir daquele momento, Deus trouxe sobre ele um revestimento de autoridade no louvor e na ministração. E hoje ele tem o ministério da palavra? Tem. Mas se ele não tivesse, talvez, assumido o louvor lá atrás, como seria a trajetória? Como seria a história? Então, queridos, se Deus tem colocado diante de você uma oportunidade, se Deus tem colocado diante de você um trabalho, tome posse desse trabalho. Faça. Eu vou orar ao Senhor, porque será que servir a Deus é da vontade dele? Óbvio, irmão. Óbvio que é da vontade dele. Será que eu participo de evangelismo de Deus, Rafinha? O que você acha? Será que Deus me chamou para evangelizar? Não sei, gente. Chamou, querido, chamou. Vocês precisam que Deus fale mais alguma coisa? Chamou. Então, fique ligado. E muito interessante também a respeito dessa história, voltando. Não sei se vocês sabem, lá no Oriente, o formato da família, ela é patriarcal. Quem manda, né, quem tem aquele poder da família é o pai. O pai é o responsável. E o nome da família era muito importante. Se você envergonhasse se você tivesse alguma vergonha, cometesse algum erro, a sua família era envergonhada. A sua família trazia opróbrio, trazia vergonha para dentro da sua família. E é muito interessante que diz aqui, o versículo 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era jovem, 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto dos seus irmãos, os filhos de Bilhã e Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os irmãos faziam. Eu já tinha falado que o fato de José cuidar da família era uma atitude de liderança. Ele já exercia a liderança antes de receber o revestimento, antes de receber a capa. E José, ele contava tudo o que eles faziam de ruim. Ninguém gosta da pessoa que abre a boca para falar as coisas, né? Um fofoqueiro. Mas José era esse que exercia essa função, porque eu imagino que José se preocupava com a imagem da família. Os irmãos faziam um montão de besteira, faziam um montão de vergonha, roubavam, não sei, erravam, e ninguém falava nada. E José falava, gente, é família. Gente, meu pai, como é que vai ficar isso? Não, ele tem que saber, ele tem que fazer alguma coisa. Só que, gente, vamos lá. José era o 11º filho, o 11º. Se existia alguém que deveria exercer essa função, era quem? Era o primogênito, era Rúben. Então, a gente pode entender que José, ele estava ali entrando onde havia uma falha, havia ali uma brecha, um vazio, um espaço vazio. E José aproveitou daquele espaço vazio. E José recebeu a autoridade e a capa que Rúben deveria receber. E Rúben poderia ficar pensando assim, agora, né, deu a capa de especial para ele, agora só falta a primogenitura, né?
mas ele faz o seu papel. E por isso a gente pode entender que aonde existe um espaço, querido, precisa ser ocupado. Ah, mas por quê? Porque quem se interessa pelas coisas do Pai. Você se interessa pelas coisas do Pai? Amém. Quem se interessa pelas coisas do Pai deve ocupar os espaços vazios. E Deus vai te revestir. Se você tem dúvida, será que eu pergunto para o Rafa se eu posso participar? Rafa, pelo amor de Deus, né? Será que eu pergunto para o Rafa se eu ajudo no churrasco ou não? Se eu ajudo, se eu contribuo na oferta? Se eu participo do coral, né, Guilherme? Gente, existe espaços. E Deus não tem uma capa. Não existe um José. Deus tem várias capas. Deus não tem filhos prediletos. Todos nós somos filhos queridos de Deus. Então, se você ocupar os espaços vagos e exercer o papel de autoridade que existe, falha, a capa vai ser liberada sobre você. Amém? Aleluia! E aqui em Gênesis 37:30, é a parte em que Rubens fala, os meninos colocam José no buraco, todo mundo conhece a história, né? No poço, e depois desistem de matar José. Rubens fala, não, pelo amor de Deus, gente, coloca ele no poço, não vamos fazer isso, não vamos tentar contra a vida do menino, pelo amor de Deus. Mas só que ele pega e sai. Nessa que ele sai, os irmãos pegam José e vendem. E quando Rubem volta, ele fica, nesse versículo 30 que diz, gente, cadê o menino? O que a gente vai fazer agora? O que eu vou falar para o pai? E nessa hora a gente vê que Rubem tentava. Rubem até queria, ele tinha uma boa intenção. Ele foi o que livrou a cabeça de José. Mas só que ali viu que ele não tinha eficácia, ele não tinha, não cumpria o papel dele com perfeição. E o último ponto dessa palavra, eu quero falar sobre os irmãos de José. Tudo que os irmãos de José queriam era acabar com a vida dele, tinham raiva dele. E queridos, não se espantem, quando você exercer o papel de autoridade, quando você ocupar os espaços vazios, as pessoas vão querer destruir você. As pessoas vão querer pegar a sua túnica, rasgar, sujar de sangue. E falar, pai, ele não era seu predileto? Olha aqui a túnica do teu filho. Ele não fala, olha a túnica do meu irmão, nosso irmão que nós amamos. Não, a túnica do teu filho. Olha o desdém, né? Olha. E é o que o diabo quer. O diabo não quer te ver vencendo. O diabo não quer te ver servindo a Deus. O diabo não quer te ver cantando no coral, participando da juventude, tocando um instrumento. O diabo quer te ver desistindo. E o pastor fala algo que é muito poderoso. Quem foi que mandou você desistir? De quem é a voz da desistência? Qual é a sua capacidade, irmãos? Essa é a hora de a gente discernir a voz do Espírito Santo de Deus e a voz do diabo. E muito interessante também que, logo depois, eu não vou ler a história toda porque todo mundo conhece, José, ele vai para a casa de Potifar, quando ele é vendido, Potifar o compra, e lá na casa de Potifar, José é destituído da sua cobertura mais uma vez. Porque o diabo viu que não adiantou arrancar a primeira capa, a primeira investidura. E é algo que é natural, mas é muito profético. Porque quando se fala de roupa, de cobertura, Deus está falando de um revestimento espiritual e que mesmo sem a capa colorida, José não perdeu. Então lá na casa de Potifar, ele tenta mais uma vez tirar o revestimento de José, o revestimento de santidade. E a mulher de Potifar tenta, José corre, a capa fica, mas ele vai imune daquela situação. E muitas das vezes nós queremos alargar nossas tendas, nós queremos ampliar nossa capacidade, mas quando nós estamos diante do pecado, nós não fugimos. Quando nós estamos diante do pecado, nós cedemos. E não é só o pecado sexual, como José fugiu. São várias coisas, irmãos. E eu creio que quem aqui é pecador e sabe, já está se lembrando ali muito bem qual é a sua falha. Eu estou me lembrando muito bem qual é a minha. E nós queremos ampliar nossa capacidade, mas não largamos o pecado, não fugimos do pecado. Deixa a capa material,
Deixa a capa física, a capa de aparência, mas livra o seu coração, livra o seu sentimento, corre do pecado. Porque, queridos, a capa de José não foi tirada, aleluia. E no final, o revestimento de poder, a capa de revelação de José, foi imposta sobre ele de uma maneira sobrenatural. Porque a capa que José recebeu do pai dele era uma capa de revelação. E a gente pode entender isso que logo depois que Jacó entregou a capa a José, no versículo seguinte, que é o 5, fala assim, eu vou ler o 4. Os irmãos viram que o pai amava mais o José do que eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. E no 5, certa vez, José teve um sonho e contou o sonho aos seus irmãos. José recebeu essa capa de revelação. Quando José ocupou os espaços vazios, o Senhor revelou a ele o destino que ele deveria seguir, o lugar onde ele chegaria. E Deus quer revelar o lugar onde você quer chegar. Mas primeiro você deve seguir os negócios do seu pai. E lá na frente, José, mesmo sem saber como aconteceria tudo, mesmo sem saber como é que essa capa chegaria sobre ele, José creu. José não perdeu o revestimento, não perdeu a capa no espiritual. E ele recebeu a autoridade de governador do Egito. Queridos, é isso que eu quero profetizar para vocês nessa noite. Que o Senhor alargue as tendas de vocês. Que vocês assumam a autoridade, assumam o lugar que Deus tem para vocês. Mas não é uma autoridade você sair mandando nas pessoas. Não é uma autoridade você achar que pode mandar em alguém, ser, né? Porque as pessoas falam liderança, né, Rafa? As pessoas acham que, né? Não. É você ir para o evangelismo e não faltar. É você não faltar a consagração da juventude. É você levar a sério aquilo que Deus te deu. E lá no final, Deus vai fazer, cumprir os projetos e as promessas que Ele tem para a sua vida. E é isso que eu profetizo para cada um de vocês. Essa foi a palavra que Deus me deu. Amém.